Irmãos, a paraxá de hoje, paraxá Vayera, nós vamos estudar ela subordinada ao tema Akedah Yitzhak. Akedah Yitzhak é literalmente a amarração de Isaac. Vai narrar o quase sacrifício de Isaac. E é interessante porque na literatura judaica, esse evento da Akedah Yitzhak, ele é chamado de o sacrifício perfeito. Por quê? Nós já aprendemos que, para o Eterno, o simples fato de você desejar fazer algo, mas por você estar impossibilitado de fazer, o Eterno considera como se você tivesse feito. Porque o Eterno considera a kavaná, o Eterno considera a intenção do coração. E como Abraão estava disposto no seu coração de sacrificar Isaac, o Eterno considerou que ele tivesse feito de fato o sacrifício. O simples fato de Isaac ele ter se submetido à Akedah, à amarração, o Eterno considerou como se ele tivesse sido sacrificado, como se ele tivesse permitido ser sacrificado ao Eterno. Porque, de novo, o Eterno considera a kavaná, a intenção do coração. E a gente consegue perceber e ver esse conceito em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia a gente consegue ver esse conceito. O próprio apóstolo Tiago, ele vai dizer que a fé, ela sem ações, a fé sem obras, ela é morta. Porque a fé bíblica é uma fé prática, é uma fé de ações, é uma fé de atitudes. E por isso que o apóstolo Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Porque o conceito ocidental, o conceito greco-romano, é de uma fé simplesmente abstrata. Eu creio, eu acredito, no sentido de crença, de religiosidade, mas a Bíblia, ela trabalha com a palavra emuná, que é traduzido como fé, mas é melhor traduzida como fidelidade. Fidelidade. É uma fé que gera ação, prática. Por isso que o apóstolo Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. E nós vamos ver isso nessa paraxá, em específico, que é o objeto do nosso estudo, o capítulo 22 de Gênesis, que vai narrar a Akedah Yitzhak. Então nós vamos ver que a fé de Abraão e a fé de Isaac, ela é uma fé prática. E então convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Nós vamos focar o nosso estudo hoje em Gênesis capítulo 22, que narra a Akedah Yitzhak. E Gênesis capítulo 22 vai nos demonstrar, vai nos narrar que Abraão demonstrou ao mundo inteiro, que não há preço caro demais para pagar por um ideal sublime, por um ideal espiritual.
Abraão, através da Aquedá e Isaac, aqui em Gênesis 22, ele demonstrou que não há preço caro demais a ser pago por um ideal espiritual, a ponto dele estar disposto a sacrificar o seu próprio filho, o filho da promessa, o filho da sua velhice, ao Eterno. Então, este fato, esse evento, ele fala muito aos nossos corações. Então, vamos começar o nosso estudo de Gênesis 22, Aquedá e Isaac. O texto diz assim: depois de todas essas coisas, Deus testou Abraão. Depois de todas essas coisas, ou dependendo da versão, depois de todas essas palavras, a Torá está se referindo ao capítulo 21. Então, depois de todas essas coisas, o evento ali de Abraão com Abimeleque, a aliança que eles fizeram, e depois a Torá vai dizer que Deus testou Abraão. Deus testou Abraão. E na Parashá Vayera do ano passado, que está gravado, está disponível no nosso canal, nós cobrimos todos os testes que Abraão teve. A tradição judaica vai nos ensinar que Abraão sofreu pelo Eterno 10 testes, 10 provas. E que Gênesis capítulo 22 foi o 10º teste. Então, irmãos, o que nós já aprendemos daqui? Que Deus nos testa, Deus nos prova, Deus testa a nossa fé, Deus testa a nossa religiosidade. E a palavra hebraica aqui para testar ou provar é nassá. Ela aparece 36 vezes no hebraico. E essa palavra nassá, ela é traduzida literalmente como provar e testar. Mas em qual sentido provar e testar? A ideia aqui é como o ourives, é como o teste do ouro e da prata, é aquele teste de pureza. Não sei se vocês já viram a purificação de um ouro, da prata, ou até mesmo a confecção de uma aliança, como que ela é feita, como ela é trabalhada, como que é detectada a pureza, o grau de pureza. Mas fato é que quanto mais puro o ouro, quanto mais pura a prata, mais ela é mais cara. Mais caro é. E a ideia de provar aqui e de testar é a mesma. É de submeter ao teste uma prova para ver a qualidade de algo. Ou, aqui como aqui no caso, a qualidade de alguém. A qualidade da fé de Abraão, a qualidade da fé de Isaac. Então, o Eterno submeteu a Abraão a esses 10 testes, e aqui em Gênesis 22, nós temos o último teste, o 10º teste, que foi o sacrifício. O Eterno pedindo a Abraão o sacrifício de Isaac. Só que existe uma diferença entre testar, provar, de tentar. Existe uma diferença de tentar e testar. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém.
Por que que Deus não tenta ninguém? A própria Bíblia vai falar por que que Deus não tenta. Porque ele não pode ser tentado. Deus, ele não vai pedir e exigir algo de nós que ele mesmo não faça. Esse é um princípio que meu pai na fé, o pastor Josué Paulo de Lima, sempre me ensinou. Ele sempre ensinava o seguinte: Deus não pede nada ao homem, Deus não nos pede nada antes que ele mesmo tenha feito. Olha que princípio interessante. E quando a gente considera esse princípio, aonde que está na Bíblia que Deus sacrificou o seu filho, para ele pedir para Abraão sacrificar o seu filho? Ele pediu algo para Abraão. E Abraão fez. Se ele próprio não intervisse, Abraão iria imolar o seu próprio filho. E Deus, no princípio, fez isso. Aí eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. De novo, Deus não pede nada a nós que ele antes venha ter feito. Por isso que ele não tenta, porque ele não pode ser tentado. Mas quando ele pede a Abraão, ele pede algo a Abraão que ele já havia feito. Apocalipse 13, 8, o que diz? Todos os habitantes da terra a adorarão, falando-se da besta, com exceção daqueles que têm os nomes escritos no livro da vida, no Sefer Haim, pertencente ao Cordeiro, morto quando? Antes da fundação do mundo. Então, Yeshua, ele foi morto antes da fundação do mundo, antes do mundo existir. Apocalipse 13, 8 vai falar que Yeshua, ele foi sacrificado antes do mundo ser criado. E de novo, irmãos, aqui nós temos um texto que é totalmente de tradição judaica. Esse aqui é um princípio judaico, de que o Eterno, isso é muito comum, e é muito estudado, e é muito conhecido na tradição judaica, a pré-existência do Messias, e que existem 7 coisas que o Eterno criou antes de criar o mundo, né? Vale a pena a gente relembrar isso aqui. Outro texto, 1 Pedro. Pedro também, Pedro é bem apocalíptico, tá, irmãos? Ele gosta desses conceitos. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler o versículo 19 e 20. 1 Pedro 1, 19 e 20 diz assim: pelo contrário, ele custou o sangue da morte sacrificial do Messias como o de um cordeiro sem defeito ou mancha. Deus o conheceu, olha só, antes da fundação do universo, mas o revelou no Aharit Hayamim, nos últimos dias, por causa de vocês. Então, Deus conheceu o Cordeiro, a morte sacrificial de Yeshua, antes da fundação do mundo. E aí, esse aqui não é um conceito grego, esse aqui não é um conceito romano, esse é um conceito judaico. Eu quero ler para vocês parte desse conceito que está lá em Pessahim 54a, tá? Tratado do Talmud Pessahim,
que diz assim: foi ensinado que 7 coisas foram criadas antes do mundo ser criado. Quais são? São eles a Torá, o arrependimento, o jardim do Éden, o Guiena. É interessante, o inferno foi criado antes da fundação do mundo. Então, aqui cabe, porque existem muitos que acreditam, não, inferno, Hades, é sepultura só, simboliza só a sepultura, morte, esquecimento, né? Perceba, o Guiena, ele foi criado antes da fundação do mundo, o lugar dos mortos. Aí o texto continua: o trono de glória, o templo, olha só, o templo foi criado antes da fundação do mundo, e o nome do Messias, e o nome do Messias é o próprio Messias. Não que o Messias ele foi criado, né? Mas o nome dele foi criado antes da fundação do mundo. O Messias já existia. Por que o texto aqui vai dizer que o nome do Messias foi criado e não o Messias? Porque o Messias não pode ser criado. Porque ele é Deus. Ele não tem princípio nem fim. Ele procede do Pai. Por isso ele é eterno. Ele não tem início. Mas o que esse texto quer nos chamar a atenção? Que existe uma pré-existência do Messias. O Messias, ele existe antes da criação do mundo, e que ele foi morto antes do mundo ser criado. Por isso que o templo, ele existe antes do mundo ser criado. Por quê? Porque Yeshua foi oferecido lá, pelo próprio Eterno. Então, esse conceito ele é muito, muito importante. O Messias, ele foi sacrificado, ofertado pelo próprio Pai antes da fundação do mundo. Ok? Por isso que a Bíblia vai dizer que a Torá vai dizer a Moisés: olha, faça esses utensílios conforme você vê aqui em cima. Ou seja, já existia um templo, e nós aprendemos através da tradição judaica que esse templo ele foi criado antes da fundação do mundo. E aí, irmãos, eu queria atentar a um outro conceito também. Então, o primeiro conceito foi esse: Deus não exige nada de nós, a não ser que Ele mesmo tenha feito. Outro exemplo disso é o Shabat, né? Por que o Eterno descansou no 7º dia? Se Ele é Deus e Ele não se cansa? Para nos dar o exemplo. Porque Ele não ia pedir para os seus filhos descansar no 7º dia se Ele não o fizesse. Então, Ele descansa no 7º dia para nos dar o exemplo. E depois Ele nos dá o mandamento: guardarás o dia do sábado. Tá? Então, voltando ao conceito de teste versus tentação, o Eterno, ele não tenta ninguém. Qual que é a diferença de testar e tentar? De novo, vamos repetir o conceito de teste. Aqui na palavra hebraica, nassá, significa provar, testar, no sentido de quê? De descobrir a natureza ou a qualidade de algo ou de alguém. Então, esse é o conceito de testar. Deus nos testa para quê? Para saber qual é a nossa fé. Se a nossa fé é momentânea ou se a nossa fé é verdadeira. Então, Ele nos prova, Ele nos testa. E por que Deus não tenta? E tentar é diferente de testar.
Porque o conceito de tentar é o quê? Provocar alguém ao erro. E o Eterno não faz isso, porque ele não pode sofrer isso. Então, Deus não tenta a ninguém, porque ele não pode ser tentado. E a Bíblia vai dizer que nós somos tentados. Por quem? Por nós mesmos, pelo nosso próprio desejo, pela inclinação do mal. Aí ele zerrará que habita dentro de nós. Então, a gente não pode dizer que Deus nos tentou. Ah, Deus me deu uma tentação que eu não conseguia suportar, eu sucumbi a ela e eu pequei. Não. A Bíblia vai dizer que nós somos tentados pelo nosso próprio desejo. E aí, desejo aqui a carne, aqui aí encerrará a nossa inclinação para o mal. E existe um outro elemento externo que nos faz pecar e nos tenta, que é quem? Satanás. Ele vai nos tentar para nos fazer pecar, para nos fazer errar. E aí, por isso que há um conceito, né, que é levantado sobre o seguinte tema: olha, se Satanás foi criado por Deus, então Deus é quem tenta? Não. Por que não? Deus não criou Satanás com esse propósito original. E o texto bíblico vai nos revelar um princípio muito importante, que é o quê? Satanás, ele gostou tanto desse ofício de tentar, de fazer as pessoas pecarem, que ele, no fim, ele vai ser condenado por isso. É por isso que a Bíblia diz que o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos, e os seus demônios. Ele gostou tanto daquilo que ele faz, que ele vai ser condenado no final por aquilo que ele faz, que é fazer as pessoas pecarem. Então, só para a gente aprender e exemplificar esse conceito na Bíblia, eu queria que você abrisse em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: considerem motivo de alegria, meus irmãos, quando vocês enfrentam diversas tentações. Na sua está como, Sandra? Meus irmãos, fiquem alegres, porque ele passa todo tipo de provação. Aí está traduzido como provações. Na nossa está como tentações. Aí o versículo 3 vai dizer: porque sabem que o teste de sua confiança produz perseverança. E o 3, como é que está aí na sua? Pois vocês sabem que aprendem a perseverar quando sua fé é posta à prova. Então, aí na sua versão está provação e pôr à prova. Só que quando você vai até no grego, está diferente. O versículo 2 está peirasmos. A palavra grega aí é peirasmos. E peirasmos é traduzido mesmo como tentação. É quando a pessoa é tentada. Então, o versículo 2 aí é melhor traduzido por tentação.
Então, considerem, fiquem felizes quando vocês enfrentam diversas tentações. Pode ser tentação interna, desejos que você tem que enfrentar, ou tentação vinda do mal, vinda do diabo, o nosso adversário. E aí o versículo 3 vai dizer, porque sabem que o teste de sua fé, de confiança, produz perseverança. E aqui, apesar que a sua versão está pôs à prova, aqui é teste. No mesmo sentido hebraico de nassar, de testar, provar, experimentar algo. Porque a palavra grega aí é dokiminion. Dokiminion. É diferente. Então perceba que no versículo 2 e 3 nós temos duas palavras gregas diferentes que muitas versões traduzem igual, provação e provação, só que é diferente. No próprio grego nós temos esse conceito diferente, tentação e teste e prova. Então o segundo é dokiminion, perdão, estou pronunciando errado, é dokiminon, que significa a ação de provar. Então, de novo, existe uma diferença, até mesmo no grego, para tentação e para provação. E aí, eu queria que a gente lesse agora o versículo 13 do próprio capítulo, onde o Tiago vai dizer o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, estou sendo tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Então Deus não vai fazer algo que ele não possa sofrer. Em vez disso, olha o versículo 14. Cada pessoa é tentada, olha só, ao ser arrastada e atraída pelo engano do seu desejo. Então, a pessoa, ela é arrastada ou induzida pelo seu próprio desejo. Então, aonde que Satanás trabalha na nossa vida? É no desejo. Eu sei que a fraqueza dela é esse desejo aqui. Eu sei que a fraqueza dele é esse desejo aqui, então eu vou trabalhar aqui. Então, a gente é tentado pelo desejo. E aí a gente tem que lembrar a primeira tentação lá de Adão e Eva. Como que eles foram tentados? Onde que eles foram tentados? Não, vocês vão ser iguais a Deus. Então, havia um desejo neles de serem conhecedores do bem e do mal, de serem igual a Deus. E aqui, Satanás, o adversário, ele derruba Adão e Eva. Ok? Então, a tentação é algo que faz parte da nossa natureza, o nosso desejo, a nossa encerrará a nossa inclinação para o mal. Mas vamos voltar para o nosso texto de Gênesis 22 para nós avançarmos aqui. Então, Gênesis 22, 1 diz, depois de todas essas coisas, Deus testou Abraão. E aí nós aprendemos que Abraão sofreu 10 testes e que este aqui é o último teste. O Eterno lhe disse, ele lhe disse, Abraão, e ele respondeu, o quê? Aqui estou. Essa resposta de Abraão também é importante. Ele disse, aqui estou, ou eis-me aqui. A palavra hebraica aí é rinene. Não se esqueça dessa resposta, não se esqueça dessa palavra. Quando o Eterno chama Abraão, o que ele responde? Rinene, eis-me aqui. E aí, Rashi vai dizer o seguinte,
Hineni aqui, assim é a resposta dos justos. Então, na Bíblia, você vai ver que o justo, ele sempre responde Hineni. Essa é a resposta dos justos. Hineni significa o quê? Disponibilidade. É quando o Eterno chama e a pessoa se coloca disponível. Hineni significa seriedade de um compromisso assumido. Ou seja, o Eterno chamou, você diz, Hineni, eis-me aqui, estou disponível, eu assumo a seriedade do compromisso. Então, isso é muito importante. O Eterno chama Abraão e ele responde, Hineni, eis-me aqui. Aí, o texto vai avançar. Versículo 2 diz assim, o Eterno diz para ele disse, pegue seu filho. E aí, a gente aplica aquilo que está lá em Sanhedrim, o Tratado de Sanhedrim 89, a explicação desse versículo 2, né? Quando o Eterno, nós temos a tradição oral que diz, ele disse, pegue seu filho. Aí Abraão falou, qual, Senhor? Eu tenho 2. Eu tenho Ismael e tenho Isaque. Seu único filho. Aí Abraão respondeu, mas os 2 são únicos para mim. Os 2 são únicos. Cada um é único para a sua mãe. Aí o Eterno diz, a quem você ama? Abraão, de novo, eu amo os 2 do mesmo jeito. Eu amo Ismael e amo Isaque do mesmo jeito. Não tem diferença para mim de amor, de filho para filho. E aí o Eterno nomeia Isaac. E aí acaba o assunto. Então, essa explicação está lá em Sanhedrim 89. Tratado de Sanhedrim 89. E aí, o Eterno diz para ele, pegue seu filho, seu único filho, a quem você ama, Isaac, e vá à terra de Moriá. Aqui é um ponto importante também. O que significa Moriá? Por que Deus mandou ele para Moriá? O Eterno poderia ter dado um teste para Abraão pertinho dele. Moriá ficava 3 dias de caminhada, gente. Nós vamos ver no versículo a seguir por que Deus deu para ele uma montanha tão distante. Moriá. Por causa do significado dessa montanha. O que significa a palavra Moriá? Existem muitos títulos na Bíblia que são acrósticos. E Moriá é um deles. O que significa Moriá? Significa Macom, Ra, Iá. Traduzindo, Macom, Ra, Iá significa onde Deus verá. Onde Deus verá. Ou pode ser traduzido, onde Deus é visto. Por quê? Porque nesse mesmo monte que Abraão oferece Isaque em sacrifício, nesse mesmo monte é onde foi construído o templo de Salomão. Nesse mesmo local, nesse mesmo monte, está lá em 2 Crônicas 3:1. Vamos ler lá, 2 Crônicas. Vai nos dar esse exemplo. 2 Crônicas 3:1. Diz assim, olha, então Salomão começou a construir a casa de Adonai em Jerusalém, no Monte Moriá, onde Adonai tinha aparecido a Davi, seu pai.
Ou seja, o templo foi construído no mesmo local onde Abraão ofereceu Isaque em sacrifício. Então, aquele monte ele é muito específico. O Monte Moriá, o monte do templo, ele é muito específico. Por isso que essa briga toda por causa daquele monte. Né? Por isso que esse monte vai causar a Terceira Guerra Mundial. Esse monte ele é muito importante. Principalmente para o povo de Deus. É ali que é o local do templo. É o Monte Moriá, onde Deus é visto, ou onde Deus verá. Por que é traduzido no futuro, onde Deus verá? Principalmente por causa da oração que Salomão faz nesse lugar. Senhor, quando o seu povo orar aqui, ouve, que os teus olhos possam estar fitos aqui, e que os teus ouvidos estejam atentos à oração que sobe neste lugar. Então, Moriá, onde Deus verá os sacrifícios, ouvirá as orações. E onde ele também pode ser visto, né? Moriá, onde Deus é visto. Por quê? Ali habitava Shekinah, ali habitava a presença divina. Você vai ver que na inauguração do templo, toda a casa se encheu de fumaça. Toda a casa, o templo, encheu da presença do Eterno. Né? E a glória ali foi tão grande, e glória é kavod, né, que é peso, literalmente significa peso. É por isso que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Quando Deus manifesta mesmo a sua glória, a kavod, ninguém fica em pé, cai, porque é peso, é pesada a presença do Eterno. Ninguém consegue ficar de pé. Então, o Eterno manda Abraão ir para a terra de Moriá e oferecer Isaque ali sobre aquela montanha. E aí o texto diz: ali você deverá apresentá-lo como oferta queimada sobre a montanha que eu indicarei a você. Então, de novo, irmãos, pegue seu filho, seu único filho, a quem você ama, Isaque, e Lechá, de novo, aqui no versículo 2, e vá à terra, Lechá. De novo o Eterno diz para Abraão, Lechá, saia para ti mesmo. E aí o versículo 3, o que diz o texto? E Abraão levantou-se bem cedo. Algumas versões vai trazer madrugou. Abraão madrugou. Ou seja, apressou-se para cumprir o preceito. Diligência. Então o Eterno disse para ele, no dia seguinte ele madrugou. Aqui nós aprendemos o princípio da diligência. Apressou-se para cumprir o preceito, o mandamento. Então Deus disse para Abraão, ele madrugou, é o que diz o versículo 3, Abraão levantou-se bem cedo. Então isso mostra diligência, que é o quê? É zelo, agilidade em cumprir algo, em fazer algo com excelência. E ele cumpriu tanto esse princípio que olha o texto. Abraão levantou-se bem cedo, selou o seu jumento. Isso aqui era a função dos servos.
Se você vai numa fazenda muito rica aí, o dono da fazenda não sela o jumento, não, nem o cavalo. É os criados, são os serviçais que selam o animal, não o dono. Mas aqui o texto diz que o próprio Abraão selou o seu jumento. E levou 2 jovens. E levou 2 de seus jovens com ele, além de Isaac, seu filho. Então, esse versículo 3 aqui, irmãos, é muito importante para nós aprendermos a fé de Abraão. De novo, apressou-se para cumprir o preceito, apressou-se para cumprir a ordem de Deus. Quando Deus nos manda, nos ordena algo, nós temos que ter agilidade, diligência. Diligência é o quê? É agilidade, é zelo, é compromisso, é executar a tarefa com rapidez, mas ao mesmo tempo com excelência. É interessante porque normalmente a gente fala, aquilo que a gente cumpre rápido, a gente não cumpre com perfeição, que parece que as duas coisas não combinam, né? Como que eu faço algo rápido e algo bem feito? Ou eu faço algo bem feito demorado, ou eu faço algo rápido mal feito. Não, a palavra diligência, ela engloba as duas coisas. Você ter agilidade em fazer algo, mas ao mesmo tempo buscar excelência, dar o seu melhor. Isso significa diligência. E esse princípio nós aprendemos de Abraão. Então, quando for fazer algo para o Eterno te chamou para fazer algo, faça com diligência. Dê o seu melhor, seja zeloso, seja compromissado. Apresse, seja ágil. Apresse-se a cumprir o preceito do Eterno, porque isso nós aprendemos de Abraão, e nós, como filhos de Abraão, temos que ter essa virtude e essa qualidade, diligência. Então, vamos avançar no texto. O texto continua dizendo, ele cortou a madeira de novo, algo que era feito, os serviçais faziam, ele fez. Ele cortou a madeira para oferta queimada, partiu e foi em direção ao lugar que Deus tinha dito. Versículo 4. No terceiro dia, tá vendo, irmãos? No terceiro dia, Deus não podia ter dado um teste para Abraão no lugar mais pertinho, não? Para que ele tinha que caminhar 3 dias até chegar o monte? Ele não poderia sacrificar ali em qualquer outro monte próximo dele, já que a intenção era o teste, era provar a fé dele. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar. Aqui é o Ramacom. Aqui é a expressão hebraica, né? De Moriá, né? O lugar, não é qualquer lugar. Aqui é o lugar. Ramacom, o lugar. E tem toda uma mística judaica em cima desse Ramacom, desse o lugar, do Monte Moriá. O que eles falam? A pedra fundamental do mundo está ali naquele monte, no Monte Moriá. A base foi ali, né, onde o Eterno criou todo o universo, todo o mundo, né? Todo o globo terrestre. A base está ali, a pedra fundamental. É por isso que essa briga. E aonde que eles colocaram aquele domo dourado lá? Em cima dessa tal pedra. Então, quando você entra, se você fizer uma visita ali dentro daquela cúpula dourada ali do Monte Moriá, lá dentro mesmo tem a pedra, até hoje. Então, há essa mística que essa pedra é a pedra fundamental, de onde que Deus cria o mundo. Há uma mística também, fala que foi aqui que Caim e Abel ofereceu a Deus o primeiro sacrifício, foi de cima desse monte. E aí vai, né? Aqui foi aonde Abraão ofereceu Isaac em sacrifício. Aqui, sobre o lugar, fala que a arca da aliança de Noé, quando Noé sai da arca e oferece o sacrifício, foi ali também. Mas esses outros aí ficam em aberto. Mas essa pedra, ela está lá até hoje. E aí foi
criada aquela cúpula dourada que você vê na foto de Jerusalém, a pedra está ali dentro. E aí, o que os muçulmanos fizeram? O Islã. Eles criaram uma teoria de que Maomé foi assunto aos céus ali. Aí a pedra ficou também sagrada para os muçulmanos. Então, daí a briga. Ali é a pedra fundamental do mundo para os judeus. E ali a pedra de importância para os muçulmanos, porque dali Maomé foi assunto aos céus. Então, por isso essa briga, por causa do Monte Moriá. Mas, voltando para o versículo 4 aqui, no terceiro dia. Por que no terceiro dia? Olha o que diz a explicação dos sábios judeus. Deus não quis que o sacrifício de seu fiel servidor fosse um ato precipitado. Então, por isso que Deus mandou Abraão sacrificar Isaac no Monte Moriá. Por quê? Porque ele tinha que caminhar 3 dias, e 3 dias ele o quê? Ele ia refletir. Não, vou ter que sacrificar meu filho. Primeiro dia. Segundo dia, não, vou ter que sacrificar meu filho. Terceiro dia, está chegando. Está chegando o Monte Moriá. Eu vou ter que sacrificar meu filho. Então, não foi uma decisão precipitada. Deus pede para que Abraão ofertasse o seu filho no Ramacom, no lugar, no Macom Raá Iá, no monte onde Deus é visto. Por quê? Porque Deus não quer que o nosso sacrifício seja um ato precipitado. Lembra que eu ministrei aqui, sábado passado, a parábola de Yeshua sobre a torre incompleta? É nesse sentido. Yeshua também ensinou a parábola da torre incompleta sobre isso. Qual é o construtor que antes de construir uma torre, ele não se assenta e faz os cálculos para ver se ele tem recurso para construir uma torre, para que ela não fique inacabada e isso venha trazer sobre ele vergonha terrível. Então, o princípio é o mesmo. Deus não deseja nenhum ato precipitado de nós. Nenhum ato. Tem que ser algo feito consciente. É por isso que Paulo vai dizer que o nosso culto ele tem que ser racional. Você tem que saber o que você está fazendo. É aquilo que a gente sempre fala aqui, olha, nós temos que saber responder a razão da nossa fé. O que você guarda? O que você não come? O que você come? O que você faz? O que você não faz? Você tem que saber por quê. Deus não quer nada, porque algo precipitado é sacrifício de tolo. Yeshua nunca chamou, quando as pessoas se ofereciam a ser talmidim de Yeshua, Yeshua falando, calma meu filho. Olha, a raposa tem o seu covil, as aves do céu têm os seus ninhos, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, não tenho nem onde dormir. Calma, sossega. Pensa primeiro se você quer ser meu discípulo ou não. O outro, Senhor, eu quero ser o seu discípulo. Mas deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Ou seja, espera ele morrer, eu embolso a herança do meu pai e depois eu viro o seu discípulo. Não, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quer ser meu discípulo? Bem sério. Yeshua nunca pediu um sacrifício precipitado. E o sacrifício precipitado é sacrifício de tolo. Por isso que o Eterno pediu aqui para que Abraão sacrificasse no Monte Moriá, porque ele tinha 3 dias para refletir sobre o pedido que Deus fez. E aí os sábios vão ensinar o quê? Que Deus pediu para Abraão. E isso demoraria 3 dias para as pessoas não alegarem. Não, Deus pediu, ele fez, e ele fez sem refletir. Não. 3 dias para você refletir sobre as suas ações, se é isso mesmo que você quer. Tem muita gente que questiona, na sua igreja não faz apelo. O que é o apelo? Você quer aceitar Jesus? Levanta sua mão aí e aceita Jesus. Quantas vezes eu vi isso em outras igrejas? Que na empolgação da mensagem a pessoa está lá... Aí levanta a mão, aceita Jesus e depois nunca mais volta na igreja. E aí depois sabe o que acontece? Ela fica com vergonha. Nossa, aceitei Jesus e não voltei lá mais. Esse negócio de apelo é algo moderno, é algo recente.
Agora, levanta a mão, aceita Jesus. Não, gente. Sabe quanto tempo que eu demorei para tomar minha decisão? Aí eu lembro de Abraão, foi 3 meses, porque eu era de família católica. 3 meses eu fiquei relutante. Eu já queria no meu coração, mas, ó, meu pai, ó, minha mãe, e como é que eu vou fazer? Eu já tinha decidido há 3 meses atrás, antes de eu, de fato, aceitar, receber a oração lá. Então, Deus não exige nada precipitado de nós. Tanto que no judaísmo, ele é diferente do cristianismo. No cristianismo, ele fica, vem para a minha igreja, vem. No judaísmo, a pessoa chega como visitante, é muito difícil para você, procura outra religião, procura outra fé. O judaísmo tenta desestimular, é difícil, você vai ter que fazer uma dieta, tem vários feriados, a Torá não é para qualquer um. No judaísmo tenta desestimular. No cristianismo, não, vem, é bom demais, e você vai gostar, e tal. E aí acontece de muitas vezes a pessoa vir precipitadamente, e aí depois ela vê, não é isso que eu quero, não. Não é isso que eu quero para a minha vida, não. Então, o ideal é, a pessoa vem, deixa ela vir, deixa ela tomar a sua própria decisão, ela mediu a sua decisão, né? Ela pensou com uma parábola da torre inacabada, ela sentou, ela calculou, será que é isso mesmo? Será que não é? Então, o Eterno não exige de nós decisão precipitada. Por isso que ele exigiu de Abraão, versículo 4 aqui, uma caminhada de 3 dias. Mas vamos avançar. Aí eles chegaram ao lugar, né? Viu o lugar à distância. Aí no versículo 5 também é fantástico, irmãos. Versículo 5 é fantástico. O que diz o texto? Abraão disse aos jovens: permaneçam aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos até vocês. Mas como assim voltaremos? Se Deus tinha pedido para ele sacrificar o seu filho, como é que Isaac ia voltar? Abraão mentiu? Não, nós vamos lá, nós adoraremos e voltaremos, no plural. Eu e o menino. Aqui, irmãos, nós já temos a crença na ressurreição, né? Na época de Yeshua ali, tinha vários segmentos judaicos, crenças judaicas. Tinha os fariseus e tinha os saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Por quê? Porque os saduceus só acreditavam na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, os saduceus. E aí eles falam, não, na Torá não fala sobre ressurreição. Por isso que nós não acreditamos na ressurreição. Por isso que eles questionaram, foram os saduceus que questionaram Jesus sobre a ressurreição dos mortos. Só que em Gênesis 22 aqui, versículo 5, nós já temos o conceito de ressurreição. Nós iremos, adoraremos e voltaremos. Como que Isaac ia voltar se ele seria imolado? Se ele seria sacrificado a Deus? E aí, irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia, porque o escritor aos Hebreus vai confirmar que o versículo 5 aqui é uma crença na ressurreição que nós temos na Torá. Vamos lá para Hebreus. Hebreus 11. Olha que interessante. Hebreus 11, versículo 17. Hebreus 11, 17. Olha que fantástico. Olha o que disse o escritor aos Hebreus. Hebreus 11, 17 diz assim:
Pela confiança ou pela fé, Abraão, olha só, ao ser testado, ofereceu Isaac como sacrifício. Sim, ofereceu o único filho, aquele que receber as promessas, a qual fora dito: a sua semente será contada por meio de Isaac. Versículo 19. Abraão concluiu que Deus poderia até mesmo ressuscitar pessoas dentre os mortos. E falando de forma figurada, ele o recebeu dessa forma. Então, fora como que Isaac fosse ressuscitado. Aquele ato dele ali foi como se Abraão tivesse matado e Deus tivesse devolvido ele. Aqui uma figura da ressurreição. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, finalzinho do 19, e falando de forma figurada, ele o recebeu de volta, ou seja, dentre os mortos. Isso é fantástico. Então, aqui no versículo 5, nós temos que Abraão cria que Deus era poderoso das próprias cinzas ressuscitar Isaac. Abraão cria na ressurreição. E ele, de fato, né, como nosso pai da fé, ele tinha que crer na ressurreição. E aí, irmãos, para a gente avançar e concluir, versículo 6, agora diz assim: Abraão pegou a madeira para a oferta queimada e colocou-a sobre Isaac, seu filho. Então, ele tomou em sua mão o fogo e a faca, e os dois prosseguiram juntos. Olha só essa expressão. Os dois prosseguiram juntos. O texto vai dizer isso de novo. Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai. Ele respondeu: Reneme, aqui estou, meu filho. Ele disse: vejo o fogo e a madeira, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Abraão respondeu: Deus proverá para si mesmo o cordeiro para a oferta queimada, meu filho. E os dois seguiram juntos. De novo a expressão: e os dois seguiram juntos. Na resposta de Abraão, aqui no versículo 8, Isaac já entendeu que ele era o sacrifício. Que se Deus não viesse a prover, ele seria o sacrifício. E mesmo assim, ambos andaram juntos. Por que eu frisei nessa expressão que aparece no versículo 6 e aparece no versículo 8? Ambos andaram juntos. Aí nós temos que olhar para os nossos filhos. Será que os nossos filhos vão ter a mesma fé que nós temos? Será que os nossos filhos têm a fé que nós temos? Será que nós somos o exemplo que eles precisam? Porque Abraão foi exemplo para Isaac. A ponto de Isaac aceitar a amarração. Não, se Deus pediu ao meu pai para que me sacrificasse, eu vou aceitar. Porque eu sirvo o mesmo Deus do meu pai. Eu creio no mesmo Deus que o meu pai. Então, esse princípio aqui é muito importante. É a famosa frase que diz, né, palavras motivam, mas exemplos arrastam. Nós temos que ser exemplo, nós temos que ser modelo. Os nossos filhos não vão imitar aquilo que nós falamos para eles. Os nossos filhos vão imitar a nossa conduta, o nosso comportamento, como nós somos, como nós servimos a Deus. E não adianta. Não adianta. Eu já contei esse testemunho aqui,
E vale a pena contar de novo de uma criança que em determinado culto, ela entra na igreja com o seu colchãozinho e vem com o seu colchãozinho ali no meio da igreja e deixa ali. E aí o diácono falou: meu filho, você está doido? Por que você está trazendo o colchão da sua casa para cá? Aí a criança, inocente, falou: não, eu quero ter esse pai aí lá dentro da minha casa, e como eu não tenho ele lá, por isso que eu estou trazendo meu colchão para cá, porque eu quero ter esse pai aí. Porque o pai que estava pregando era um, o pai dentro de casa era outro, e ele queria o pai do culto, e não o pai que ele tinha dentro de casa. Então, uma coisa é a gente falar para os nossos filhos, a outra coisa é você dar o exemplo, é você ser o modelo. Nós somos os primeiros a influenciar os nossos filhos, e nós temos que influenciar os nossos filhos para o bem, para as coisas de Deus. Olha o que diz o texto: e ambos andavam juntos, alegres em cumprir o propósito de Deus. Se eu não tenho meu filho, minha filha, se eu não tenho a minha família caminhando junto comigo, no mesmo espírito, no mesmo propósito, eu já falhei. Então, e os dois prosseguiram juntos. E os dois seguiram juntos. Versículo 6, versículo 8. Então, que nós possamos fazer essa reflexão. Estamos no mesmo espírito, estamos no mesmo propósito, marido e mulher, pai e filho, filho e pai. Nós temos que fazer essa reflexão, porque Abraão e Isaac andavam juntos no mesmo propósito, no mesmo espírito. E aí o versículo 9 diz: chegaram ao local que Deus lhe tinha dito, e Abraão construiu o altar ali, arrumou a madeira, amarrou Isaac, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da madeira. Versículo 9. Flávio José, que é o historiador judeu do primeiro século, muito renomado, muito conhecido dentro do judaísmo e no cristianismo também, ele vai dizer que Isaac tinha 25 anos. Flávio José, comentando Gênesis 22, ele vai dizer que Isaac tinha 25 anos. Há outros rabinos que vão dizer que Isaac tinha 33. E aí é fenomenal, né? Porque Isaac é um símbolo de Yeshua. Yeshua foi sacrificado aos 33. Esse Isaac foi sacrificado aos 33, aí é o símbolo perfeito, é o tipo perfeito. Mas, enfim, independente da idade dele, ele não era uma criança. Eu gosto sempre de lembrar isso, porque muitas das vezes Isaac é retratado como criança, né? Uma criancinha de 6 anos, de 10 anos, não. De 12, não. Isaac sabia muito bem o que ele estava fazendo. E essa amarração aqui é amarrar mesmo, igual um animal. Amarrar os braços para trás e os pezinhos dele para trás. E ele lá com o pescocinho esticado, o pai passar o cutelo para cortar a jugular dele e ofertar ele a Deus. Porque Deus pediu, Deus exigiu. E ambos aceitaram isso. E aí, comentando sobre Abraão e Isaac, eu peguei um comentário da Torá da Sefer, que ela comentando esse evento, eu achei muito interessante, porque escreve um comentário, diz assim: o instinto de autoconservação, ou seja, Isaac, o instinto dele de autoconservação, espera aí, a minha fé vai até um limite, eu me matar, me sacrificar, espera aí. Então, o instinto de autoconservação
E o amor paterno, aí é o caso de Abraão. Já pensou você matar a sua própria filha? Você matar o seu próprio filho? E o amor paterno são, sem dúvida alguma, atributos inatos do homem. Então, o texto diz aqui, existem dois atributos inatos ao homem, o quê? A autopreservação, e aí Isaac fala, peraí, a minha fé vai até um limite, peraí, eu vou ter que morrer? E o instinto paterno e materno, peraí, eu vou sacrificar o meu filho? Então, de novo, o instinto de autoconservação e o amor paterno são, sem dúvida alguma, atributos inatos de origem do homem. E se a religiosidade, ou melhor, a fé, não fosse um bem natural seu, ele nunca sacrificaria o que é natural, ou seja, o seu filho, a favor de algo artificial. Ou seja, Abraão não ia sacrificar algo que era natural, que era o seu próprio filho, por algo que era artificial. Se a fé dele fosse artificial, gente, Abraão cria, mas cria de verdade. Esse é o conceito. É você acreditar em Deus, crer em Deus, mas crer em Deus de verdade. E essa fé tem que ser algo natural a você, que se preciso for, se exigido for de você, você aceitar a sua própria morte. Isso não é algo muito comum aqui no Brasil, mas em muitos outros países, você ser crente significa morrer, literalmente. É crime. Em alguns países é crime, em alguns outros países você corre risco de vida por simplesmente crer em Deus e crer em Jesus. Lá é muito mais fácil eu ter esse tipo de fé, a ponto de eu ser pego e ver primeiro minhas filhas sendo estrupadas, minha esposa sendo estrupada, e depois mortas diante de mim e falando mega. E aí, a minha fé vai ser uma fé artificial que eu vou negar para não ser morto, ou minha fé vai ser uma fé natural, uma fé verdadeira, que eu vou dizer, não nego. Eu morro, mas não nego. Essa é a minha fé. É nisso que eu creio e eu dou a minha vida por isso. Então, esse tipo de fé é a fé de Abraão. E esse tipo de fé é o tipo de fé que nós temos que ter. A ponto de, se preciso for, a gente sacrificar o nosso maior bem. A ponto de sacrificar a nossa própria vida. Isso é o discipulado de Yeshua. Yeshua falou, olha, você não pode ser meu talmide, você não pode ser minha talmidá, você não pode ser meu discípulo, você não pode ser minha discípula, se você não tomar sua cruz, ou seja, assumir a sua morte, para poder me seguir. É impossível você me seguir sem antes morrer para si mesmo. A fé no Deus verdadeiro exige isso de nós. E aí o comentário termina. O natural dominaria sempre o que é inato. A crença no homem só chegaria até o limite da autoconservação, até o amor fraternal, não ultrapassando nunca a fronteira natural. Ou seja, se a fé dele não fosse uma fé verdadeira, ela pararia ali. Não. Autoconservação. Não. Amor fraternal. Eu vou até aqui. Eu não posso ir mais. Porque a minha família é mais importante que Deus. Porque a minha própria vida, o meu viver é mais importante que Deus. E até hoje, para muitos que querem seguir a Deus, eles esbarram aqui, porque não tem como avançar. Vai chegar um ponto que você tem que sacrificar a sua própria vida, tem que sacrificar a sua família,
Não, aí não dá. Aí não dá. E esse é o ponto. Aí é que mostra qual é o verdadeiro tipo de fé que a gente tem. Isso é testar, isso é provar, isso é nascer, é ver a qualidade da nossa fé. Quando a gente é submetido ao teste do eterno, é que nós vemos a qualidade da nossa fé, das nossas obras. E tudo que nós fazemos pelo eterno, irmãos, vai passar pelo fogo. Tudo, tudo. O fato de pregar a caixa de som, o fato de limpar a igreja, tudo que nós fazemos para Deus vai passar pelo fogo, para ver qual foi a kavaná, qual foi a intenção do coração, qual foi a qualidade da obra, do serviço prestado. É o que diz 1 Coríntios. Abre aí 1 Coríntios. 1 Coríntios 3, para a gente concluir. Aquele que crê em Yeshua, as suas obras vão ser provadas. É, 1 Coríntios 3, 12. Vamos ler o 11. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, que é Yeshua o Messias. Alguns usarão ouro, prata, pedras preciosas para construir sobre o alicerce. Outros usarão madeira, feno ou palha. No entanto, o trabalho de cada um será avaliado pelo que é. O dia, ou seja, o dia do Senhor, o mostrará, porque será revelado pelo fogo, que testará a qualidade do trabalho de cada um. Está vendo? Até aquilo que a gente faz vai passar pelo fogo. Se foi palha, se foi feno, se foi madeira, na hora que passar o fogo, acabou. Ô, meu filho, tudo que você fez aqui foi em vão. Exemplo, tem gente que prega por status. Tem gente que prega por fama. Na hora que a obra dele passar pelo fogo, é feno, é madeira, é palha. Tem gente que canta só para aparecer. Na hora que passar o fogo, é feno, é palha. Não adiantou, não, eu cantei 30 anos na igreja, mas foi palha. Você cantou só para aparecer, só por status. Você não fazia por amor. Você só fazia isso quando na igreja grande. Na igreja pequenininha, onde tinha 2 irmãos, você não fazia. É palha. Então, qual que é a qualidade do seu trabalho no reino de Deus? É ouro, que quando passa pelo fogo brilha mais. É prata, porque quando passa pelo fogo brilha mais. É bronze, é pedra preciosa. Qual é o tipo de trabalho que você faz pelo reino? Qual que é a qualidade dele? Porque ele vai ser provado, ele vai ser testado. Então, a nossa fé, irmãos, passa pelo fogo. A nossa fé passa pelo fogo. Todos nós já passamos e vamos continuar passando. Eu era novo convertido. A minha fé passava pelo fogo direto, né? Eu já contei para os irmãos aqui que eu converti aos 15 anos, cavalão velho já, só que para ir para a igreja eu tinha que chorar, pedir pai e mãe para poder ir, para eles deixarem eu ir na igreja. Então, já de início, a minha fé já foi testada. Se fosse só, igual aqui os 3 dias de Abraão, se fosse só algo pela emoção, no ímpeto, na resistência dos meus pais aceitarem a, entre aspas, mudança da minha fé, se fosse só no emocional, no impulso, na emoção, na primeira resistência que os meus pais fizeram, eu ia parar, porque os meus irmãos eram mais novos e eles pararam.
por causa da resistência dos pais. Eu era um pouco mais velho, eu ainda insisti, então rompi isso. Eu, com 3 meses de crente, aconteceu um escândalo na minha família. O próprio pastor da minha congregação, o meu líder, falhou com a minha família. 3 meses de crente, ali foi a prova. Só que eu tinha tanta certeza da minha fé, daquilo que eu estava experimentando, que nem aquele escândalo atrapalhou a minha fé. Aquele escândalo gerou insulto, tá vendo? Aí, ó. Você quer ser crente? Olha aí. Mas eu tinha certeza da minha fé. Eu tinha certeza daquilo que eu estava vivendo, das experiências que eu tive. Então, a nossa fé passa pelo fogo. E quantas vezes a minha fé já passou pelo fogo, irmãos? A fé de vocês já passaram pelo fogo e vai continuar sendo passada. Nós vamos continuar a ser testados, provados, para ver a qualidade da nossa fé. E sabe o que acontece? Cada vez que a nossa fé é provada, mais ela brilha. É igual o ouro, é igual a prata. Quanto mais passa pelo fogo, mais brilha, mais realça. É por isso que a Bíblia fala: fica feliz quando você for provado, porque vai gerar em você perseverança, vai gerar em você experiência, vai gerar em você esperança. Não, eu já passei por coisa pior, vou passar por essa. Então, isso é a prova, isso é a aprovação. Então, para a gente concluir, Gênesis 22, o texto diz: então, versículo 10, Abraão estendeu a mão e pegou a faca para matar seu filho. No entanto, o anjo de Adonai chamou-o desde o céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Hinene, estou disponível, aqui estou, eis-me aqui. E aqui nós vemos o Eterno chamando Abraão 2 vezes pelo nome, né? Nós já aprendemos que isso aqui é uma forma carinhosa de Deus se referir a alguém na Bíblia. Todas as vezes que a Bíblia chama alguém pelo nome 2 vezes, é uma forma carinhosa. Aí o versículo 12 diz assim, ele disse: não estenda a mão sobre o menino. Não me negou, não lhe faça. Essa expressão é importante, não lhe faça nada. A Torá Shemitah, a Torá escrita, não fala o que a Torá Shebialpê diz. A Torá Shebialpê, a Torá oral, diz o seguinte: que Abraão quis dar pelo menos um taio aqui nele e fazer uma cicatriz para derramar pelo menos um pouco de sangue. Fala: não, Senhor, mas eu vim aqui à toa. Eu tenho que oferecer algo do meu filho ao Senhor. É por isso que o anjo diz: não lhe faça nada, não é necessário nem uma cicatriz, não é necessário nem uma gota de sangue. Só a kavaná, só a intenção do seu coração já foi como se você tivesse ofertado o seu filho. Aí o versículo 12 diz ainda: pois agora eu sei que você é um homem que teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. O que significa, pois agora eu sei? Mas Deus não é onisciente não, gente? Se Deus não é onisciente, se Ele não sabe de tudo, não é Deus. Como que Deus diz, agora eu sei? Aí o comentário de Gênesis 22, do meu pai na fé, o pastor Josué Paulo de Lima, vai dizer o seguinte: pois agora eu sei, só quando praticamos a ação é que nós... pois agora eu sei, significa só quando praticamos a ação
é que fazemos Deus saber, entre aspas, a nossa fé. Ou seja, só quando nós fazemos que nós mostramos para Deus de fato a nossa fé. Não adianta a gente falar, eu amo a Deus. Ama. O conceito judaico é prático. Às vezes a esposa da gente exige isso, né? Quando a gente fala, eu te amo. Ela fala, então compra alguma coisa para mim, mostra seu amor. Por quê? O amor é prático. O amor tem que resultar em atitudes. Não adianta eu dizer para uma mulher que eu amo ela se eu espanco ela. Ela não vai acreditar no meu amor, por mais que eu diga. Porque uma coisa é falar, outra coisa é agir. Então, o amor é algo prático. O amor a Deus, a fé é algo prático. Emuná, fidelidade, é praticar, é uma fé que gera a prática, gera ações, gera atitudes. E Abraão teve isso. Agora, é por isso que o Eterno diz, agora eu sei. Isso aqui é interessante. Não é que o Eterno não sabia. Aí os sábios vão explicar o seguinte, agora eu posso mostrar para as nações por que eu escolhi Abraão. Tá vendo, gente? Ele não me negou seu filho, o seu único filho. É por isso que eu amo ele. É por isso que eu amo os patriarcas. Isaac aceitou ser sacrificado. O alto sacrifício dele. É por isso que eu escolhi os patriarcas. Agora eu sei, os sábios explicam, agora eu posso mostrar para o mundo por que eu escolhi Abraão, Isaac e Jacó. Por que eu escolhi os patriarcas? Por que eu escolhi Israel? Por causa dessa fé. Por causa desse amor. Que é a mesma fé e que é o mesmo amor que nós temos que ter. E nós já aprendemos, né, que amor, assim como a fé não é algo, não é crença, não é algo abstrata, emuná é algo prático, é uma fé que gera prática. O amor é a mesma coisa. O amor não é sentimento. O amor não é sentimento. O amor é atitude. O amor é ações. É por isso que qual que é conhecido entre o cristianismo? Qual que é o versículo principal da Bíblia? João 3,16. Esse versículo a maioria dos cristãos sabem de cor e salteado. João 3,16. O que diz João 3,16? Porque Deus amou, aravá em hebraico. Amor em hebraico é aravá. Porque Deus amou tanto o mundo, e aqui é um amor que não consegue se expressar em palavras, é por isso que a Bíblia vai expressar, né, na versão João Ferreira de Almeida, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não tem palavras para expressar esse amor, é de tal maneira, não tem como eu definir em palavras o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que ele fez o quê? Que ele deu. Que ele deu. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. O amor é o quê? É dar. Amor é doar-se. Aqui nós temos em prática o que é amor. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo que nele confia possa ter a vida eterna, em vez de ser completamente destruído. Então aqui nós temos a definição, o exemplo de amor. E a palavra amor em hebraico é aravá. Aravá.
que vem da palavra da raiz Rav. Rav significa dar, doar-se. Então, como é que a gente sabe que a gente ama? Quando você se doa. Quando você se doa a alguém. Como é que eu sei que a pessoa me ama? Quando ela se doa. Porque Deus doou. Deus deu. Deus deu seu único filho a quem ele amava. A quem ele ama. Rav é dar. Então, amar é dar, é doar. Esse é o conceito hebraico, judaico de amor. E Abraão deu o seu filho Isaque. Isaque aceitou a ser o alto sacrifício. Por isso que Isaque é chamado de sacrifício perfeito. Só que Isaque, o quase sacrifício dele aponta para o sacrifício de Yeshua, aquele que foi morto antes da fundação do mundo, mas que nos últimos dias se manifestou e morreu aqui na terra. Deus tabernaculou entre nós através do seu Filho. Ele se fez carne e habitou entre nós e foi morto, crucificado. E mostrou no nosso mundo também o seu amor, morrendo pelos nossos pecados. Yeshua HaMashiach. Ele aceitou. Foi o alto sacrifício. Quando ele foi questionado, ele disse para Pilatos, ele disse para os judeus religiosos que estavam perseguindo, ele disse para os seus discípulos, ele disse para a multidão: olha, ninguém me tira a vida, eu mesmo a dou. Eu estou dando a minha vida por amor de vocês. E todo aquele que nele crê tem o perdão dos pecados e a vida eterna. Amém, meus irmãos? Então, esse é o tipo de fé que nós temos que ter. A mesma fé de Abraão. Então, que nós possamos refletir. Que nós possamos refletir sobre o tipo de fé que nós temos. Você tem fé em Deus? Tem. Então me mostra. A fé judaica é assim. Você tem fé em Deus? Então me mostra. O que é que você tem feito? O que é que você tem feito? Deus, quando olha para nós, Ele olha para as nossas mãos. Davi queria construir o templo, mas por que ele não pôde construir o templo? Porque nas suas mãos tinha sangue. E aí Deus falou: você não pode, você tem sangue nas mãos. Tem que ser o seu filho, Salomão, filho da paz. Ele é pacífico. Ele vai construir a casa ao meu nome. Então, Deus, Ele olha para as nossas mãos. O que é que nós temos feito em prol dele? O que é que nós temos praticado? Então, que nós possamos refletir sobre esses princípios, esses conceitos que nós aprendemos hoje, que nós possamos colocar em prática em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Forte abraço. Shalom, shalom.